Meus amigos, muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Estamos aqui para gravar mais uma vez para vocês mais um capítulo do maravilhoso livro Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Hoje nós vamos tratar aqui do capítulo de número 14, que fala sobre o corpo. Vocês vão perceber ao longo dos capítulos que a gente vai aqui estudando, que o Emmanuel vai aumentando um pouco de complexidade, vai aprofundando-se mais nos temas, assim, de forma que o eleitor consegue pouco a pouco ir capturando aquele pensamento dele sobre esse tema tão interessante que é pensamento e vida, né? Como afeta a nossa vida, o que o nosso pensamento nos traz assim de potencialidades, né, para a gente entender. Lembrando que nós temos aí um canal, né, que chama Reflexões Espiritualistas, que serve exatamente para a gente discutir e tratar aqui de temas associados aos temas da espiritualidade. E a gente tem gravado vários vídeos aí, tem um outro vídeo, uma série de vídeos anteriores sobre o livro Hora Certa do Espírito Emmanuel também, que é muito legal. E alguns vídeos individuais que a gente sempre traz no final do vídeo, no card aí para vocês, né? Fala sobre a reencarnação, sobre o suicídio, né? Sobre a fé, sobre Deus. Então temos alguns vídeos aí já interessantes gravados que podem servir de material de reflexão para todos vocês, né? Lembrando que se gostarem do conteúdo, se gostarem do canal, deixem o seu like, se inscrevam. E muito importante é compartilhar com os amigos o vídeo, né, no YouTube, para que eles possam assistir e mais pessoas poderem ter acesso então a essas informações tão relevantes para a nossa vida, como nós vamos perceber nesse capítulo chamado O Corpo, que nós vamos estudar agora, neste exato momento, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 14, O Corpo. O Emmanuel nos diz o seguinte: abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano, lembremo-nos de que o espírito, inquilino da casa física, olha que interessante, né? Inquilino da casa física, lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal. Olha bem, aqui já começa a ter uma informação muito importante. Não obstante, quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Então, olha bem, gente, desde os primeiros instantes da formação da organização fetal, o espírito começa a atuar ajudando na formação do novo corpo, o corpo que lhe será servido de morada por, não sei, 60, 70, 80, 90 anos, sei lá, né? Então, ele diz logo no início que ele não vai entrar em aspectos científicos sobre o corpo humano especificamente, mas ele vai falar sobre a formação do corpo humano e como a mente influencia na formação do nosso corpo, né? Então aqui tem várias informações que são relevantes, né? Então, você vê que ele já começa falando que nós somos inquilinos da casa física, né? Estamos aqui de aluguel, né? Que o corpo não nos pertence, obviamente, né? Pertence transitoriamente, né? Nosso espírito, que é imortal, ocupa um corpo mortal por um período de tempo e depois deixará. Ele também não deixa de dizer que quase sempre a formação da organização fetal, quase sempre, é acompanhada sob cuidados de protetores, de mensageiros da providência divina. Por que ele fala isso?
Porque existem espíritos que têm a função propícia, específica, de ajudar na reencarnação, né? Tem um livro da série André Luiz, se eu não me engano, é Os Mensageiros. Se não for, vocês me perdoem, mas eu acho que é Os Mensageiros, que fala sobre a reencarnação de Sigismundo, que é um personagem desse livro. Leiam, porque vocês terão aspectos detalhados de quão difícil é para o mundo espiritual conseguir um novo corpo, uma nova morada para nós, aceitação dos pais, da mãe, né? Enfim, as ligações psíquicas entre eles afetam profundamente o novo ser reencarnante. Então não é algo trivial assim como também nós vamos ver aqui, né? Então ele continua dizendo para nós: trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons ou menos bons de que é portador, né? Então das vidas anteriores, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo. No solo do tempo, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida desde a vesícula germinal. Olha só, gente. Então, o espírito aporta desde o primeiro minuto da formação da primeira célula humana, né? Já lá no útero da mãe, o que? Traz consigo os reflexos mentais, obviamente, espirituais, morais, que são os bons ou menos bons, né? De que é portador. De acordo com o quê? De acordo com a colheita de méritos ou deméritos ou prejuízos que semeou para quem? Para si próprio, né? Na jornada do tempo, no solo do tempo, né? Então, aqui é importante entender, existe a genética, que funciona de acordo com o que a ciência nos explica, mas os caracteres genéticos podem ser alterados por impressões, né, de reflexos eletromagnéticos, ele vai falar um pouquinho mais na frente, do espírito reencarnante. Então, na verdade, é uma combinação das duas coisas. É a combinação dos caracteres genéticos com os reflexos morais que o espírito traz consigo de vidas passadas. Bom, ele continua, diz assim: amparado no colo materno, olha bem, hein? Estrutura-se-lhe o corpo, mediante as células referidas que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, olha, ao redor da matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o ímã, formam a princípio os folhetos blastodérmicos, de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ósculos, os ossos, os músculos e os vasos. Então, vejam só. Bom, eu não sei o que são folhetos blastodérmicos, mas algum biólogo aí deve nos ajudar. São provavelmente aquelas primeiras camadas de células que vão formar a estrutura cervical, né, os ossos, o tubo intestinal, o sistema nervoso, né? Então, são aquelas células que se multiplicam com rapidez, seguindo os códigos genéticos, mas também se multiplicando de acordo com a matriz espiritual do espírito reencarnante. Tá certo? Muito bem. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, ou seja, nasceu, renasceu, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Né? Então, nasceu a criança, digamos assim, né? Então, esse veículo, constituído por bilhões de células ou individualizações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma,
partilhando-lhes, olha bem aqui o que eu falei, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando-as às irradiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Então, gente, quando a gente pensa que as nossas células orgânicas do fígado, do intestino, da pele, do cérebro, né, do coração, são simplesmente objetos orgânicos que estão funcionando ali de acordo com a característica biológica daquele indivíduo, não é tão simples assim. Na verdade, estão todos eles conectados como se fossem micromotores, né? Bilhões de motores eletromagnéticos trabalhando de forma coordenada. Ele chama bilhões de motores infinitesimais, trabalhando de forma coordenada. Movido por quê? Por ondas eletromagnéticas. E isso nós já sabemos hoje. Hoje o homem pode comandar um satélite ou um telescópio que está lá no espaço, apontar para uma estrela por meio de ondas eletromagnéticas. Nós podemos assistir a televisão do que está acontecendo lá, um programa online em qualquer lugar do mundo, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, por ondas eletromagnéticas. Então o nosso próprio corpo é coordenado por bilhões de células que têm um comando único, a mente. E como que a mente controla isso? Não é só através do sistema nervoso, como pensam às vezes os médicos atuais. Não. Além do sistema nervoso, existe um complexo eletromagnético que é possível inclusive verificar-se, né? Já tiveram vários experimentos que chamaram de aura ou elementos visuais que aparecem no ser humano, que estão sob o controle da mente. Então, a mente comanda todos estes bilhões e bilhões de seres, tá certo? Lógico que ela faz isso obedecendo a regras, né? A estruturas que foram pré-determinadas por Deus. Obviamente a gente não faz isso de forma consciente, como também a gente não fica fazendo o nosso coração bater de forma consciente, a gente não respira de forma consciente, são movimentos autônomos. E esses movimentos também das células que se reproduzem, né? Então, assim, ninguém fica pensando, estou reproduzindo as minhas células cerebrais agora. Não, elas estão acontecendo. Mas esse comando mental tem uma importância e vocês vão ver um pouquinho mais à frente o porquê. Tá certo? Porque quando a gente, dando um spoiler aqui, né? Quando a gente emite ondas positivas, o corpo se comporta de um jeito. Quando a gente emite ondas que são enfermiças, ou seja, de raiva, de ódio, o corpo também sente a mesma vibração. Então, ele fala assim, desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhes são próprios. Então, o Túlio, ao reencarnar, trouxe os reflexos das diversas encarnações do Túlio do passado, que são diferentes do A, do B, do C, porque cada um de nós tem uma jornada espiritual própria. Criaturas existem, agora ele começa a entrar um pouquinho nos exemplos, que ajudam a gente a entender. Criaturas existem tão conturbadas além túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que, trazidas ao renascimento, demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. Aqui neste ponto eu dou uma paradinha e falo para vocês o seguinte: procurem no YouTube uma entrevista que o Chico Xavier deu para Hebe Camargo
e para Nair Belo, na qual o Chico dá exemplos de situações de suicídio que depois produzem seres com deformações orgânicas associadas ao tipo de morte que aquelas criaturas escolheram. Para poupar tempo do vídeo, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo no final do vídeo, o link, para vocês assistirem essa entrevista do Chico para a Hebe Camargo e a Nair Belo. É emocionante a entrevista, além de tudo. A Nair Belo perdeu um filho, procurou o Chico Xavier, que recebeu a ajuda do Chico para o filho fazer contato com ela, né? Então, e ele fala muito sobre os suicidas reencarnados, tá certo? Eu não vou me alongar aqui, que senão o nosso vídeo, como combinado, não vai passar de 20 minutos, né? Mas, assim, vocês já entenderam, né? Que quando a pessoa comete um suicídio, comete um homicídio, quando tem uma delinquência ou tem uma viciação, ela aporta esses sentimentos, essa vibração aos elementos congênitos que estão formando o novo corpo. E é por isso que se explica, então, o nascimento de crianças surdas, de crianças mudas, ou algumas paralíticas, algumas com lesão cerebral congênita. Né? Como que se explica uma criança nascer com uma lesão cerebral congênita? Né? Por que Deus escolheu aquela criança e não outra? Né? Você poderia se perguntar, e iriam dizer que Deus não é justo, não é bom. Então, só a reencarnação, só a doutrina espírita tem explicação para isso. Fora isso, nós cairíamos numa situação em que Deus seria injusto. Por que escolheu o meu filho para ser paralítico e o daquela outra nasceu com saúde? Por que o outro nasceu pobre e o outro nasceu rico? Todas essas situações têm natureza reencarnatória, tá? Então vamos lá. Ele continua. Olha bem, as enfermidades congênitas nada mais são. Olha bem, as enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, não no pretérito distante, próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Por isso que muitas vezes uma criança que nasce com um problema mental, por exemplo, uma disfunção mental, vive pouco, porque a prova dela é de curta duração, né? Então, não vai ser necessário que ela viva muito tempo. Então, geralmente, essas crianças vivem pouco, né? Aqui está a explicação. Surge, porém, outros cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo. Então, tem mais coisas. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundez de nosso campo espiritual, como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa, vigilante com segurança e precisão. Então, todos esses fenômenos que nós estamos falando aqui são frutos de uma lei chamada ação e reação. Tudo aquilo que você fizer terá consequências para você no futuro, seja coisas boas ou sejam coisas ruins, tá certo? Então, disse o Cristo, né? A cada um segundo suas obras. Então, essas doenças, essas mutilações, essas situações complexas que nós vemos no corpo da carne, são como que oriundas de sementes, como ele fala,
de agressivo espinheiro que nós mesmos cultivamos lá atrás e trazemos agora no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. Porque nada, gente, nada fica oculto aos olhos de Deus. E nada fica oculto também à nossa própria consciência. Mas também é importante nesse vídeo eu dizer que a gente não deve cultivar sentimentos de culpa. Se erramos, devemos corrigir o erro dentro do possível e seguir para frente, não se voltando para o passado. Cabe a Deus o momento adequado para nos colocar numa determinada prova ou não. Mas eu lembro também que o Cristo nos disse que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então tem dois jeitos da gente evoluir, pela dor ou pelo amor. Muitas vezes, quando a justiça divina nos procura, né, para nos colocar uma prova que nós mesmos muitas vezes pedimos, né, ou a maioria das vezes, nos encontra trabalhando no campo do bem, aquela prova é adiada. Ou às vezes até comultada, porque o que você teria que aprender já aprendeu. Como? No trabalho do bem. Tá certo? Então ele diz aqui assim o seguinte, olha, é por isso que muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material, ou por desastres fisiológicos, de comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando a gente aceita com resignação aquelas provas, aquelas dificuldades, procurando remediá-las, mas com uma boa tolerância, agradecendo as outras coisas boas que Deus nos dá, muitas vezes esses débitos são atenuados, né? Então não existe um determinismo fatal, porque nós podemos mudar o nosso destino no futuro, tá certo? Olha bem então que ele falou aqui, né, da pauta da dívida e do resgate. Então, quando a criatura é visitada por estranhas provações em plena prosperidade ou por desastres fisiológicos, ou seja, doenças, né, de comovente expressão, a causa está lá atrás, tá certo? E finalizando aqui, né, o nosso objetivo não é fazer um vídeo muito longo, ele termina dizendo assim: a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino. Olha isso, aquilo que eu estava falando para vocês. É que eu já tinha lido, né, gente? De vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos. Olha bem, não é só nas funções celulares, nos eventos humanos também, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Tem a lei da ação e reação, que nós falamos, mas também tem a lei do auxílio. Porque Deus é justo, mas é misericordioso, é soberanamente justo e bom. Não é só justo e não é só bom, as duas coisas juntas. Então a lei do auxílio, ela pode sim modificar a rota do nosso destino. Nós podemos nascer predestinado a ter uma doença grave e ter uma doença fraquinha, porque a gente trabalhou para mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Ou seja, na prática do bem, simples, hein?
prática do bem simples e infatigável. Infatigável porque, é claro, não adianta fazer só 1 hora e depois não fazer mais, né? Então é assim que a gente tem que ir compensando os nossos erros com atividades no campo do bem. É uma prática compensatória, que é muito melhor do que simplesmente sofrer, né? Entenderam? Então é isso. Vocês vejam que o bem pode modificar as funções celulares, olha isso, e também os eventos humanos. Aquilo que ia nos acontecer pode acontecer de uma forma mais leve, ou pode nem acontecer, tá certo? Por quê? Porque atrai a nosso favor pelo nosso reflexo melhorado, mais nobre, mais iluminado, amparado por luz e amor, segundo a lei do auxílio. Tá bom? Então fiquem com Deus, meus amigos. Boa semana aí, ou bom fim de semana, né, para todos. Lembrem de deixarem o seu like se gostarem do conteúdo do canal, compartilhem com os amigos e até a semana que vem. Tchau. Um beijo no coração aí de todos.